Então, boa noite. Meu nome é Norma Aparecida Silva. Aqui está a Maria de Fátima Jubé Santos. Nós somos alunos da Universidade Federal de Goiás. Estamos apresentando um trabalho da disciplina de Zoologia dos Invertebrados, onde vamos falar sobre o filo dos artrópodes. Quem são os artrópodes? São chamados de artrópodes animais invertebrados, que possuem o corpo com partes articuladas, como as patas ou pernas. Estes filos de animais é o mais diversificado do planeta, com mais de 1 milhão de espécies, conhecidas de cada 4 espécies animais, 3 são artrópodes. Os artrópodes são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários, celomado de simetria bilateral e apresenta metâmera, sendo comum a fusão de metâmero, formando tágmas. Os insetos, por exemplo, têm o corpo dividido em 3 tágmas: cabeça, tórax e abdômen. Características gerais dos artrópodes. Característica marcante dos artrópodes é grande responsável pelo sucesso ecológico do grupo e apresenta de exoesqueleto quitinoso que reveste todo o corpo do animal. Esse exoesqueleto é formado por placas que se articulam, permitindo os movimentos do corpo e de seus apêndices. Por ser rígido, o exoesqueleto atua como uma estrutura de proteção e de suporte do corpo. Por ser articulado, não impede a mobilidade dos animais. A combinação entre proteção e suporte, sem sacrifício da mobilidade, é uma característica importante do exoesqueleto dos artrópodes. Então, quais são as classes, as características gerais dos artrópodes? Então, os artrópodes apresentam 5 principais grupos, classes, que são aracanídea, crustácea, insecta, diplópoda e xilópoda. Então, com exceção está presente as quelíceras, apenas na aracanídea. Em todas as outras é ausente, não tem as quelíceras, As mandíbulas estão presentes em todas as classes, menos na aracanídea. A divisão do corpo, como é que funciona? Os aracanídeos, eles têm o cefalotórax e o abdômen. Eles têm 4 pares de pernas no cefalotórax e não têm antenas. Os crustáceos, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles têm, o número de pernas varia, nas diversas classes, do filo crustácea. E tem 2 pares de antena. A divisão do corpo da classe dos insectos é dividida em cabeça, tórax e abdômen. Eles têm 3 pares de pernas no tórax e 1 par de antenas. A classe dos diplópoda, o corpo é dividido em cabeça e tronco. Eles têm 2 pares de perna por segmento do tronco e 1 par de antenas. A xilópoda, o corpo é dividido em cabeça e tronco, tem 1 par de pernas por segmento do tronco e apresentam 1 par de antenas. Então, a gente vai continuar ainda falando um pouco mais sobre essas classes dos artrópodes. Então, a classe dos aracanídeos, ela é constituída por 11 grupos.
Entretanto, 80% são ácaros ou aranhas. A maioria são carnívoros, né, são terrestres. E como exemplo, né, de animais que fazem parte desse grupo, nós temos as aranhas, os escorpiões, os ácaros e os carrapatos. A classe crustácea são espécies principalmente aquáticas, né, embora tenha alguns terrestres, como o tatuzinho do jardim. E os animais que fazem parte desta classe são as lagostas, camarões, siris e caranguejos. A classe, né, do insecta. São animais terrestres, né? Tem cerca de 900 mil espécies, são os únicos invertebrados que voam e que podem ou não sofrer metamorfose. Então, existe uma separação a partir da metamorfose. Então, nós temos os ametábolos, que são os indivíduos que, quando jovens, eles são parecidos com o adulto, ou seja, não sofrem metamorfose. Tem os hemimetábolos, que eles têm uma metamorfose incompleta, tem pequenas alterações, como a ninfa do gafanhoto, que é desprovida de asa, né, e na forma adulta já tem as asas. E tem, né, os hometábolos, que são aqueles que realizam uma metamorfose completa, como é o caso das borboletas, da mosca e do besouro. Nós temos a classe Diplópoda. Então, são animais que são terrestres, herbívoros, e eles são conhecidos como piolho de cobra, né, ou emboá. A classe Xilópoda. São as centopeias, né, ou lacraias, são animais alongados, achatados, eles têm 15 pares de pernas ou mais, são predadores e alimentam-se de aranhas e de outros animais pequenos. Sobre os artrópodes foi muito interessante porque nos deu assim um conhecimento a mais, né? Muitos animais que a gente não conhecia, como é o funcionamento. Então, para a gente foi assim muito interessante ter esse conhecimento e saber, né, que quando a gente estiver dentro de uma sala de aula apresentando para os alunos, a gente também poder, além de ter esse trabalho aqui, a gente também poder fazer a experiência de levar os nossos alunos ao campo, conseguir pegar alguns animais, trabalhar com armadilhas, para que eles também possam conhecer, ter essa experiência que certamente é muito enriquecedora.